Pense um pouco em tudo que está à nossa volta. O transporte que a gente usa, a comida que chega na nossa mesa, a luz que acende em casa. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida hoje depende de uma coisa: energia. Então vamos mergulhar nos dados e imagens que temos aqui para entender como o mundo produz essa energia, de onde ela vem e, o mais importante, para onde a gente está indo. Vamos lá? E para começar, olha só este mapa. É bem revelador. As áreas em roxo mais escuro, como América do Norte, Europa, Austrália, consomem muito, mas muito mais energia por pessoa do que as áreas em tons mais claros, como grande parte da África e da Ásia. Isso aqui não é só um mapa sobre energia, sabe? É basicamente um retrato do desenvolvimento no mundo, da atividade econômica. Tudo isso está ligado diretamente ao acesso e ao uso de energia. Pois é, mas tem um porém. E é um porém gigante. Essa energia toda que move o nosso mundo, ela tem um custo. Um custo econômico, um custo geopolítico e, claro, um custo ambiental. O grande desafio da nossa geração é justamente esse: como equilibrar essa nossa necessidade imensa de energia com as consequências de como a gente consegue ela. Isso leva a gente para o ponto de partida da nossa história energética: os combustíveis fósseis. Vamos tentar entender por que, mesmo hoje, em pleno século XXI, a gente ainda vive basicamente sob o reinado do carvão, do petróleo e do gás. Agora, o que é realmente impressionante nesses gráficos é o quanto eles são parecidos. Dá uma olhada em 1973 e depois olha para 2013. Passaram 40 anos. 40 anos de avanço de tecnologia, de mudanças no mundo, e a base da nossa energia quase não mudou. Nos 2 anos, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, são mais de 80% de tudo que a gente consome. É uma dependência gigantesca. E esses são os 3 pilares do nosso sistema. O petróleo, bom, ele domina nos carros, navios e aviões. O carvão foi, por muito tempo, a espinha dorsal da indústria, da geração de eletricidade, e o gás natural, que é visto como um pouco mais limpo que o carvão, vem crescendo bastante, tanto na indústria quanto nas casas. Essa dependência toda do petróleo, em especial, cria um jogo de poder global muito complexo. Organizações como a OPEP, que é um grupo de países que controla uma parte enorme das reservas do mundo, têm um poder imenso. As decisões deles podem balançar a economia do planeta inteiro, influenciando desde o preço da gasolina no posto até as relações entre os países. E aqui vem a parte que aperta o cinto. Esses recursos não são infinitos. Com base nas estimativas de 2015, a gente teria pouco mais de 50 anos de reservas de petróleo e gás natural, e mais ou menos um século de carvão. Isso cria uma urgência que não dá para negar. A gente precisa encontrar alternativas. O relógio está correndo. O que nos leva naturalmente ao próximo capítulo: as fontes de energia de grande escala que não são fósseis e que foram criadas para atender essa demanda toda e, quem sabe um dia, substituir os combustíveis fósseis. E nesse campo, 2 gigantes se firmaram ao longo do século XX: a energia hidrelétrica e a energia nuclear. As duas são incrivelmente poderosas e não emitem carbono, o que é ótimo. Mas como a gente vai ver, cada uma vem com seus próprios desafios e polêmicas. A ideia da hidrelétrica é até bem simples de entender, né? Você constrói uma barragem gigante, a água represada cai com muita força, gira umas turbinas e pronto, gera eletricidade. É uma fonte de energia limpa e renovável. O problema? Para construir uma dessas, o impacto ambiental é brutal. Inunda áreas enormes, desloca comunidades inteiras e muda o ecossistema dos rios para sempre. Já a energia nuclear, por outro lado, usa o poder imenso que está guardado dentro dos átomos. Num processo chamado fissão, a gente quebra átomos para gerar um calor absurdo. Esse calor ferve a água, o vapor gira as turbinas, é uma forma de gerar uma quantidade gigantesca de eletricidade sem poluir o ar. E para ter uma ideia do poder disso, olha só essa comparação. A energia que tem em só 10 graminhas de urânio é a mesma que a gente encontra em mais de 1 tonelada de carvão. É uma diferença de escala que impressiona. Essa densidade de energia é o que faz a nuclear ser uma alternativa tão interessante. Só que, claro, todo esse poder vem com uma responsabilidade enorme: o medo de acidentes e, principalmente, o desafio de guardar o lixo radioativo em segurança por milhares de anos. Esses são os maiores obstáculos que impedem a energia nuclear de crescer mais pelo mundo. E isso nos traz para a terceira grande área: a revolução das energias renováveis. Vamos dar uma olhada nas fontes que usam as forças da própria natureza, o sol, o vento, a biomassa, e que prometem um caminho mais limpo para nosso futuro. A biomassa, como o etanol feito da cana-de-açúcar aqui no Brasil, usa matéria orgânica para gerar energia. É renovável, sim,
Mas aí surge uma discussão bem complicada. A gente deve usar terra para plantar combustível em vez de comida? É o dilema comida versus combustível, uma preocupação social e econômica bem real. Depois vem a energia solar. Poxa, o Sol está aí todo dia, de graça, mandando uma quantidade absurda de energia para o nosso planeta. A gente só precisa saber como capturar. Seja com as placas que vemos nos telhados, ou com usinas gigantes como esta, que usam espelhos para concentrar a luz do Sol, é uma fonte limpa e praticamente infinita. E claro, tem a energia eólica, que transforma o movimento do vento em eletricidade. É uma das fontes de energia que mais cresce no mundo hoje. É só ver essas turbinas, que parecem uns cataventos enormes, girando e gerando energia limpa, tanto em terra quanto no mar. Então, depois de olhar para todas essas fontes, vamos dar um passo para trás e ver o cenário completo. Juntando tudo isso, para onde o mundo da energia está indo, afinal? Talvez a história mais impressionante sobre energia hoje em dia seja essa mudança no consumo. Em 1973, os países mais desenvolvidos, membros da OCDE, consumiam mais de 60% da energia do mundo. 40 anos depois, essa fatia caiu para menos de 40%. A grande virada de chave foi o crescimento explosivo do consumo na Ásia. Este gráfico deixa isso ainda mais claro. Enquanto a parte da Europa e da América do Norte diminuiu, olha só o que aconteceu com a China e o resto da Ásia. O consumo simplesmente disparou. E faz sentido, né? Bilhões de pessoas saindo da pobreza, entrando na economia de consumo. Tudo isso demanda uma energia que não para de crescer. E isso está mudando todo o cenário global. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. A história da energia sempre foi a história do progresso da humanidade. Mas agora ela se tornou também a história da sobrevivência do nosso planeta. A grande questão para o nosso século é: como vamos fornecer energia para o desenvolvimento de 8, 9, 10 bilhões de pessoas de uma forma que seja sustentável? Não tem resposta fácil. E é esse desafio que vai definir o nosso futuro.